Olá, crianças. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim? Estão vendo a tia e ouvindo direitinho? Sim? Faz um joinha aí na tela para a tia, se vocês estão me vendo e me ouvindo. Show! Que bom encontrar vocês aqui. Hoje é sexta-feira, último dia da semana, não é? Uma semana que nós estamos com essa experiência nova e eu acho que está sendo muito bacana. Vocês estão gostando das aulas online? Oi! Tão bonito. Pode falar. Onde vai ser o livro de redação? Onde que vai ser? A tia vai falar, o livro de redação, tem gente que está achando difícil, porque o livro de redação, ele é junto com o de português, aí tem gente que está achando que não está com ele, mas está, porque o livro de redação é junto com o português, junto com a língua portuguesa, tá bom? Tá. Então, vocês vão abrir para a tia na página 47, deixa aí. Tá perto. Tá bom? Boa tarde para vocês. Boa tarde. Vamos entregar a nossa tarde a Deus, para que Ele nos abençoe, nos ilumine, nos dê muita sabedoria, paz, não é? Saúde, amor, que Ele possa abençoar a nossa aula, que ela seja uma aula cheia de pessoas, que ela seja bem proveitosa e que o nosso dia hoje termine também cheio das bênçãos de Deus, tá bom? Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, a cada um da família de vocês. Que o nosso dia, o nosso final de semana seja abençoado. Amém? Oi. Oi. Hoje é aula de quê? Hoje é redação e geografia. Agora é aula de redação. Peguem o livro de português. A tia vai ver se já está todo mundo aí. Olha lá, quem quer falar lá? A tia está vendo se está todo mundo aí. Que página aqui? Página 47. 47, meu filho. 47, tá bom? Achei. Todo mundo na 47. Peraí. Pronto? Deixa a tia olhar se está todo mundo aí para a gente começar. Vou falar o nome de todo mundo para eu saber quem está aí. Olha um. Tia, Oh, é de português ou de redação? Português, porque redação é no livro de português, tá bom? É um livro só. Aí no livro de língua portuguesa tem português e tem redação, tá bom? Qual é de português? Quem ainda não está com o livro de português? Não achou? Oi. Não consigo mais. Peraí. Ó, a tia agora vai fazer o seguinte para a gente começar. Vou fazer uma chamada, cada um vai falar presente quando a tia disser o nome, tá bom? Vamos lá. Alice. Ativa o microfone, pode deixar ativado para falar presente. Presente. Isso. Arthur Aredes. Arthur Teixeira. Ah, mas eu acho que o Arthur também entrou. Arthur Teixeira. Breno. Fala presente para tia. Quem tá aí? Breno. Breno. Diogo. Eric. Presente. Eu conto de Julie. lista, jumento. Presente. Ai, que ódio que eu tomei desse homem, gente. Presente. Como é que pode tomar tanta raiva do seu... Lara. Tia, que pai? Me rama. Página 47. Luísa. Acho que ela vai entrar ainda. Vai, tá vendo aí? Luiz Miguel. Presente. Miguel.
Também que país tem lei. Rafael Diniz. Presente. Rafael Lourenço. Presente. Samuel. Samuel. E Yasmin. Samuel também tá aí já. Tá. A maioria deles não tem dinheiro para se sustentar, vai abrir. Ó, agora a tia vai desativar o Federal não vai microfone de ajudar. todos para Porque o governo federal não vai ajudar, entendeu? ficar silêncio. Olha só, agora vocês vão ouvir só a tia Patrícia falando. Quem a tia pedir, que vai ativar o microfone, certo? Quem vai ativar o microfone sem a tia Patrícia pedir? Combinado? Só a tia que vai, quando eu precisar que alguém fale alguma coisa, aí a tia vai falar o nome, vai pedir para ativar o microfone e me responder. Combinado? Olha só, façam um joinha na tela para me dizer se vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho. Faz aí um joinha para mim. Show! Então a tia vai começar, tá bom? Já fizemos a nossa oração, a tia já abençoou a cada um. Agora nós vamos dar início à nossa aula. E para a gente completar essa página, vocês vão ver que todas as vezes que vocês pegarem o livro de redação, quando vocês encontrarem assim, por dentro do gênero ou produção textual, produção de texto, é a parte de redação, que fica dentro do nosso livro de português. Mas ele é uma continuidade. Então, para a gente poder fazer essa parte de redação, nós precisamos relembrar uma história que vocês leram lá atrás, tá bom? A tia vai relembrar com vocês a história antes dessa página, que é a história da Vera. Lembra? Eu vou compartilhar a tela do livro com vocês, que aí vai ficar mais fácil para vocês olharem. Lembram dessa história? Coloca um joinha aí na tela para tia. Coloquem um joinha na tela para tia. Quem lembra dessa história da Vera? Isso, Vera é uma menina que estava na sala de aula, certo? Tendo uma aula de arte. A professora da Vera pediu que Vera fizesse um desenho. E o tempo passou, pediu que a turma fizesse um desenho numa folha branca. A aula passou, e quando chegou o momento da professora recolher a atividade, a Vera ainda estava com a folha dela em branco. E disse para a professora que não sabia desenhar nada, por isso que a folha ainda estava em branco. Mas a professora foi lá, incentivou a Vera e pediu que ela fizesse ali naquela folha qualquer ponto. E assim a Vera fez. A professora olhou aquela folha com todo o cuidado e pediu que Vera assinasse. Aí as semanas foram passando. E quando Vera voltou, viu que o desenho dela estava exposto na sala de aula em uma moldura. E ela ficou toda feliz, se sentindo capaz. Ainda falou assim, ó: eu sou capaz de fazer pontos muito mais bonitos que este, que é o que ela tinha feito. Então, o que aconteceu? Vera foi fazendo outros trabalhos e outros trabalhos e outros desenhos, um mais bonito do que o outro. E com o passar do tempo, Vera foi participar de uma exposição em uma galeria de arte. E lá estavam todos os seus trabalhos pendurados para que todos pudessem conhecer. É parecido com a nossa história de ontem, lembra do museu, da galeria de arte? Que nós fazemos, os artistas, eles fazem desenhos, fazem pinturas para expor numa galeria para que todos possam conhecer. E quando chegou esse dia da exposição de Vera, chegou um rapaz apreciando as obras dela e falou para Vera a mesma coisa que ela tinha dito para a professora. A Vera foi lá, entregou uma folha em branco para o rapaz e pediu para que ele fizesse um desenho. Ele disse também que não sabia fazer, que a mão dele estava tremendo, que ele não conseguia fazer nenhum rabisco. Então, a Vera incentivou o rapaz, ele fez do jeito que ele sabia, e a Vera fez como a professora. Pediu o rapaz
assinasse a sua folha. E assim o rapaz fez. E a gente pode perceber aí que a história desse rapaz deve ter se repetido assim como a de Vera, não é? A Vera, então, depois de muitos anos, ela se tornou uma artista. Ela que achava que quando ela era criança não sabia fazer nada, quando ela ficou mais velha, ela acabou virando uma artista, tá bom? Então é isso, a gente não pode nunca desanimar daquilo que a gente acha que é difícil pra gente em algum momento, e a gente deve tentar sempre, tá bom? Por isso também que é muito importante o incentivo de alguém. Alguém falar com a gente que a gente consegue, que a gente é capaz. Isso pode ser na escola, pode ser a tia falando. A tia sempre fala com vocês. Pode fazer uma letra melhor que você é capaz. Pode fazer uma atividade melhor que você é capaz. Não falo assim? Então, é muito importante quando alguém incentiva a gente para que a gente consiga, para a gente perceber que a gente é capaz sim, que a gente não pode desistir. Então, agora nós vamos lá na nossa página de aula, que é a página que a tia pediu vocês para abrir, que é a página 47. Todo mundo vai lá na página 47 agora, que nós vamos iniciar a nossa parte de redação pela página 47. Certo? Todo mundo aí com o livro aberto. Quem já está com o livro aberto na página 47, faz um joinha aí na tela para a tia, para eu saber que está todo mundo com essa página aberta. Show! Então, olha só. Essa página, a tia acabou de recontar a história para vocês. Eu fiz um reconto da história da Vera, da história O Ponto, tá? Para a gente poder lembrar. Então, olha só. Vocês vão fazer o seguinte. A tia vai pedir para que alguns, só quem eu disser o nome, nunca pode o amigo ativar o seu microfone quando o outro colega está falando, porque senão faz barulho e ninguém consegue entender, tá bom? Então, quem a tia pedir é que vai falar para mim o que a tia perguntar. Combinado? Nós vamos relembrar da história da Vera para a gente completar aqui esses círculos. Começando da setinha onde está mostrando a palavra início. Início. Todo mundo já encontrou aí onde está a palavra início. E em cima desse círculo perguntou assim: qual é o título da história? Fala para mim. Quem vai falar para mim o título da história vai ser o Rafael Diniz. Ativa o seu microfone e vamos falar juntos. Qual é o título da história, Rafael Diniz? Ativa para ti o seu microfone. Qual é o título? O ponto. O ponto. Então, vamos completar esse círculo com o título da história? O ponto. Começando com letra maiúscula, colocando um sinal de pontuação no final do seu título aí, da sua frase. E observando que a setinha segue. Ó, olhem que a setinha está seguindo. Então, na próxima setinha, prestem atenção. Olha a pergunta. Onde se passa a história? Porque quando nós vamos contar uma história, nós precisamos lembrar de todos esses detalhes que está mostrando aqui nesses círculos. O que a gente tem que fazer primeiro? Colocar o título da história. Depois que colocamos o título da nossa história, nós vamos começar a nossa história colocando um dedinho indicador para mostrar que é parágrafo. Aí, nesse primeiro parágrafo, nós vamos apresentar a nossa história, os personagens, aonde se passa a história. Depois você pode colocar, ó, o período em que aconteceu essa história, o primeiro acontecimento importante da história. Depois você pode contar mais um acontecimento, que pode ser um problema, um conflito, igual a Vera viveu, porque a Vera passou por um problema que ela achava que ela não sabia desenhar. E no final, como esse problema foi resolvido? Vera tornou-se uma artista famosa, porque ela descobriu
que ela era capaz de fazer desenhos brilhantes, lindíssimos, entendeu? Então, esse foi o final da história. Então, uma história, ela é feita de começo, meio e fim. Toda história, ela precisa ter um começo, precisa ter um meio, precisa ter um fim. E ela precisa ser escrita com parágrafos, atenção na letra, atenção na escrita das palavras, atenção na pontuação. Tudo isso é muito importante quando nós vamos escrever uma história. Então, agora, nós já colocamos aqui no primeiro círculo qual é o título da história, que o Rafael Diniz falou pra gente, que é o ponto. Agora, outra pessoa que vai responder para mim vai ser o Diogo. Diogo, onde se passa a história da Vera? Onde que acontece a história da Vera? Pode ativar seu microfone e falar para a tia, Diogo. Oi, tia, foi de dia ou à noite? Não, a tia quer saber, ó, em que período de tempo, onde se passa a história, desculpa, é a segunda pergunta, em que lugar? Onde se passa a história? Sim, na escola. Mas foi só na escola, Diogo? Lá no final da história, onde eles estavam? No museu. Numa galeria de arte, não é? Porque nós temos também, nós temos os museus e também temos as galerias de arte, onde ficam os quadros, ficam as esculturas, vídeos. Então, onde a história se passou? Repete para a tia, Diogo, pode falar de novo. Na escola. Na escola e na galeria de arte. Essa é a resposta do segundo círculo. Coloquem aí para a tia. Na escola e na galeria de arte. Todo mundo completando. Bem bacana. Aqui a escola com letra maiúscula? Não precisa, tá bom? Só se fôssemos colocar o nome da escola. Mas não precisa. Você vai colocar na escola, o início da frase tem que ser com letra maiúscula. E na galeria de arte, pontuando a sua frase quando você terminar, tá bom? Ô, tia, Oi, pode falar. arte é com letra maiúscula? Hã? Arte é com letra maiúscula? Não precisa, não. Galeria de arte, não. Precisa, não. Pode ser tudo minúsculo, tá bom? A Luísa hoje não tá aí, não? A tia não tá vendo o nome dela aqui. Ah, tá sim. Lu tá aqui. A tia viu. Quem é que está faltando, hein? A tia vai colocar a tela pra tia ver quem é que está faltando hoje. Olha só. Podemos ir pro próximo? Então, já colocamos, ó. Onde se passa a história na escola, né? E na galeria de arte. Agora, acompanhe a seta que perguntou assim, em que período de tempo aconteceu a história? Essa história aconteceu toda em um dia só? Prestem atenção na pergunta que a tia fez. Ela aconteceu somente em um dia? Tudo isso aconteceu em um dia só? Responde para mim agora o Breno. Ativa seu microfone e responde para a tia. Breno, pode falar. Eu acho que não. Isso não foi. Foi, olha lá. Passou o quê? Não, Passou o eu período acho de que não. semanas. Não foi? Foi até Vera se tornar uma artista, não é? Então, passaram-se semanas, tá bom? Até que Vera se tornasse uma artista. Então, nós vamos colocar aí que foi no prazo de semanas. Coloquem aí para a tia no terceiro círculo. No prazo de semanas. Quem sabe me falar com que letra eu escrevo a palavra prazo? É com S ou com Z? Z. Muito bem, é com Z. No prazo de semanas. Pronto? Podemos ir para a próxima seta? Coloquem o joinha aí para eu saber se podemos ir para a próxima seta. Nossa, tá todo mundo concentrado. Espero que estejam caprichando nessa letra, hein? Quando a tia voltar, eu quero olhar esses livros com uma letra bem bonita. Bem redonda, bem caprichada. Atenção nos sinais de pontuação. Patrícia. Atenção no início da frase, que precisa ser com letra maiúscula. Oi. Pode falar.
Todo mundo já terminou? Tia Patrícia, é na terceira? Agora acompanha a setinha que a tia vai fazer a próxima pergunta para mais um amigo. Julie, responde para a tia Julie, só a Julie com o microfone ligado. Qual é o primeiro acontecimento da história? O que aconteceu lá no começo da história, Julie? Que a Vera não sabia desenhar nada. Ela achou que não sabia desenhar nada. E a professora incentivou ela. Isso. Então, nós vamos colocar o primeiro acontecimento dentro desse círculo aí embaixo da pergunta. Qual é o primeiro acontecimento da história? Pode colocar o que a Julie falou. Vera achava que não sabia desenhar nada. Pode ser só até aí. Ó, nome de pessoa, hein? Um substantivo próprio, com letra maiúscula. Tia, o que mesmo? Vera achava que não sabia desenhar nada. Foi a resposta que a Julie deu pra gente. E está certíssima. Agora, podemos ir para o próximo? Não. Gente, ó, agora o próximo. Vou pedir para... Oi, Lu, saudade de você. Você tá tão bonita. Está linda. Agora a tia vai pedir para... A Lara não tá aí hoje, não? A Lara tá sim. A tia tá passando aqui, a tia ainda não viu o nome. Achei! Lara, responde pra gente. Cite mais um acontecimento da história. O que aconteceu lá no final? Com os trabalhos da Vera. Ativa o seu microfone, fala mais alto um pouquinho. O garoto, ele achou que não sabia desenhar e disse que os desenhos da Vera estavam muito bonitos. Isso aí, mas então o que ele estava vendo? O que aconteceu no final em relação à Vera? O que aconteceu? A Vera ensinou ele a desenhar, igual a professora dela fez. Isso, mas nós vamos colocar aqui, ó, cite mais um acontecimento da história. Pode ser esse também. Quem quiser pode colocar esse. E também pode colocar que a Vera participou de uma o quê? Exposição numa galeria de arte. Ela ficou famosa com os desenhos dela. Você vai colocar aí do seu jeitinho, com as suas palavras, tá bom? Podem colocar com as palavras de vocês. Tia, Oi. é que balãozinho, o penúltimo ou o último? O penúltimo. Cite mais um acontecimento da história. A Vera participou de uma exposição de desenhos, uma exposição de arte. Podem colocar e colocar do jeitinho de vocês, com as palavras de vocês, tá bom? Tia, é do menino ou da menina? Da menina, da Vera. Vera participou de uma exposição de arte. É sobre a Vera, tá bom? E depois, a última pergunta, responde para a tia. Agora, deixa eu ver mais uma pessoa para me responder. Luiz Miguel, responde para a tia a última, olha só. Qual foi o final da história, Luiz Miguel? O que aconteceu com a Vera? Ela se tornou o quê? Uma artista. Muito bem, Luiz Miguel. Então, o último acontecimento da história, o final da história, foi que Vera tornou-se uma artista. Muito bem, Luiz. Vera tornou-se uma artista. Coloquem aí do jeitinho de vocês, com as suas palavras, tá bom? Nós estamos fazendo de forma coletiva, mas todo mundo pode escrever do seu jeitinho com as suas palavras, tá bom? Tia, Oi. qual que é o último? Vera tornou-se uma artista. Tá bom? Pode escrever do seu jeitinho. Com as suas palavras, com capricho na letra, começando com letra maiúscula, finalizando a frase com um sinal de pontuação.
Quem já terminou aí de preencher todos os balãozinhos, pode mudar para a página 48, que a tia vai dar uma explicação sobre o narrador. Nós temos dois tipos de narrador, o narrador personagem e o narrador observador. A tia já falou isso com vocês na sala de aula, que existem dois tipos de narradores. Narrador é quem conta a história. Vocês estão vendo na minha tela o livro de vocês? Põe o joinha aí para tia. Sim? Vocês estão vendo na tela? Show! Então, olha só. Vocês vão para a tia, prestem atenção. Ó, língua portuguesa, embaixo de língua portuguesa, fez uma pergunta que quem vai me responder agora é Yasmin. O texto, o ponto é contado por alguém que não participa dessa história ou por alguém que está participando dessa história, que é um personagem dela, Yasmin. Ativa seu microfone. A tia não está te escutando direito. Yasmin? A tia não está te escutando. Ele não participa? Ele não participa da história, muito bem, porque essa história, ela está sendo contada por alguém, certo? Que não está participando da história. Marca um X, então, no primeiro aí para a tia. O narrador dessa história, ele não está participando dela. Ele só está contando essa história para a gente. Olha só, agora que vocês vão perceber isso, qual é a diferença? Peguem um marca-texto de vocês. Quem não tiver, pode marcar com o próprio lápis de cor ou com o próprio lápis. Não tem problema. Oi. Meu não tá funcionando. Pode ser com lápis de escrever, Miguel. Sem problema, tá bom? É porque esse pedacinho, ele é importante, tá bom? Aí, vocês vão marcar... Qual, se você estiver pertinho de vocês, aonde está escrito narrador, de azul, a tia vai grifar o dela também, olha só. A tia vai grifar o pedacinho dela também, que aí vocês vão saber qual é. Esse aqui, ó, olha aqui na minha tela. Estão vendo que eu estou grifando? Que cor que eu estou usando? Hã? Rosa. Isso, vocês vão grifar aí também esse pedacinho, tá bom? Da cor que você tiver de marca-texto. Se você não tiver, não tem problema. Pode ser com o seu lápis. Vocês vão grifar aí pra tia, porque esse pedacinho, ele é muito importante. Pode ser de rosa. Agora, vocês vão só me escutar, que a tia precisa explicar para vocês entenderem o que significa, qual é a diferença de narrador observador e de narrador personagem. Ó, cada uma das histórias que lemos, ouvimos ou escrevemos é contada por um narrador. O narrador pode contar a história como se estivesse fora dela, sem participar das ações que acontecem na história. Sendo assim, ele é um narrador observador. Ou pode também participar como personagem, narrando a história e participando dela. O que isso quer dizer? Quando o narrador ele é observador, ele só vai contar a história, como lá na história da Vera, tá? Nós lemos uma história que foi contada só por um narrador observador, que ele não foi personagem da história. Mas, quando o narrador é personagem, ele conta a história, mas ele também participa da história, ele é um personagem, tá bom? Vamos imaginar, a tia Patrícia agora vai contar uma historinha para vocês pequena, que a tia vai ser um narrador personagem. Você é uma narradora personagem, porque eu vou participar da história. Ó, prestem atenção. Eu sou a tia Patrícia, professora do Colégio Único e dos alunos lindos e maravilhosos do 3º ano. Alunos que eu amo muito e que estou morrendo de saudade. Meus alunos são crianças maravilhosas, obedientes,
inteligentes e encantadoras. Estou torcendo para que tudo passe logo, para que eu possa reencontrá-los. Vocês observaram que na historinha que eu contei agora sobre a nossa turma, a tia usou o pronome eu. Quando eu uso o pronome eu, a primeira pessoa, eu estou participando da história. Eu estou sendo um narrador personagem, porque eu estou contando e, ao mesmo tempo, sou um personagem da história. Agora, se fosse um narrador observador, a tia ia contar essa mesma história, só de forma diferente. Eu ia contar assim, ó, tia Patrícia é professora do Colégio Único e da turma do 3º ano. Ela tem alunos maravilhosos, inteligentes, brilhantes, encantadores. Ela ama muito. Então, eu estaria contando a história na 3ª pessoa. Então, ali, o narrador é um observador, porque ele só está contando a história. Está falando de alguém. Tá bom? Então, essa é a diferença do narrador observador para o narrador personagem, certo? Agora, olha só, embaixo aí na página de vocês, nós vamos pular esse pedacinho que a tia vai grifar de verde. Ninguém vai grifar, não. É só para a tia mostrar. Esse pedacinho que a tia está grifando de verde vai ser para a nossa próxima aula. Não é para grifar e não é para fazer. Só para te mostrar que nós não vamos fazer agora. Porque para casa, ó, a tia vai explicar agora o que vocês vão fazer em casa. Em casa, vocês vão começar aqui na página 48, fazendo o que está pedindo, ilustrando e nomeando na cena abaixo os personagens do conto, da história que vocês vão recontar. Vocês vão recontar a história da Vera, só que com as palavras de vocês, contando pedacinho por pedacinho, ó. Observe as cenas a seguir, releia o início do texto ponto e escreva o conflito, isto é, o momento em que se desenvolve o acontecimento principal do conto, que deu o início da história, que foi quando Vera achou que não sabia fazer nenhum desenho. Olha a carinha dela. Olha só como ela estava, triste, aborrecida, achando que não sabia fazer nada. Depois, você vai lembrar lá no texto, ler o texto de novo e contar aonde passa a história. Tem gente ligando o microfone. A tia está desativando e vocês estão ativando. Senão atrapalha a tia explicar a vocês. Deixa desligadinho. Olha só. Então, depois vocês vão escrever aqui, olhando lá o texto, o cenário, que é onde se passa a história. Depois, vocês vão observar na próxima página, página 50, completar sobre o desenvolvimento da história. O desenvolvimento da história. O que aconteceu depois. Olha como Vera já estava com uma outra carinha, porque ali ela descobriu que ela sabia sim fazer vários desenhos, um mais lindo do que o outro. E por último, você vai contar o que aconteceu no final da história, tá bom? Você vai contar aqui pra gente o que aconteceu no final da história. Olha o desenho já vai estar dando a dica para vocês. A partir do desenho que vocês estão vendo, vocês não vão nem precisar ir lá no texto para ler de novo. O desenho já está fazendo a gente lembrar de toda a história ou ponto. E vocês vão escrever com as palavrinhas de vocês o que aconteceu, certo? Aqui, então, na página 51, vocês vão colocar o final da história, o que aconteceu. E, por último, como um texto é estruturado, como ele é feito, está mostrando as partes que um texto tem. Ó, utilizando algumas palavras do banco de palavras, responda a essa questão. Você vai responder aqui sobre, usando essas palavras, o que um texto precisa ter.
certo? Ele precisa ter cenário, cenário é o lugar que se passa a história. Ele precisa ter os personagens, que são as pessoas que participam da história. Ele precisa ter o conflito, que é o problema que acontece na história. Depois o conflito, o problema. Tem que ter os acontecimentos da história, tá? Tem que ter os acontecimentos da história. Tem gente falando junto com a tia, ativando o microfone. Deixa ele desligado. E você tem que colocar os acontecimentos, que foi o que aconteceu no texto de Vera, que o início ela não sabia desenhar e depois ela acabou conseguindo, né? Que foi o acontecimento, o primeiro acontecimento foi um acontecimento negativo, que ela achou que ela não conseguia. E o acontecimento que veio pela frente é onde ela descobriu que ela era capaz. E por último, o desfecho. Desfecho significa o final da história, tá bom? Olha só, prestem atenção agora no que a tia vai falar. Eu vou interromper o meu compartilhamento para a tia poder ver o rostinho de vocês, tá bom? De todo mundo aqui na minha tela. Então, olha só, nós precisamos ter muita atenção quando vamos escrever uma história. Prestar atenção no parágrafo, que é o espaço de um dedinho, tá bom? Tem gente ativando o microfone e está atrapalhando o que a tia está falando. Deixa ele desligado, tá bom? Deixa ele desligado. Vai ativar só quando a tia falar. Tá bom? Porque senão interrompe. Aí a tia que vai ativar aqui para vocês quando for necessário. Então, olha só. Quando nós vamos escrever uma história, vocês precisam ter atenção que ela precisa ter um título, que ela precisa ter o começo, o meio e o fim, tá bom? E que precisa ter uma letra caprichada, uma letra legível. Porque o texto que nós escrevemos, as histórias que nós escrevemos, não só são para a gente ler, não. Elas servem para outras pessoas lerem. Então, se a letra não for uma letra legível, as pessoas que vão pegar o nosso texto para ler não vão conseguir entender, porque a letra não está legível, não tem como entender. Precisa ter pontuação, senão as frases ficam sem sentido. Precisa ter letra maiúscula no início de cada parágrafo. Precisa ter letra maiúscula quando for substantivo próprio, nome de pessoa, nome de cidade, nome de país, nome de uma rua, quando for substantivo próprio. Precisa, não pode esquecer de dar um dedinho, do seu dedinho indicador, um espaço para fazer o parágrafo. E outra coisa também que é importante, quando na sua história você vai colocar a fala de alguém, nós precisamos colocar o travessão, porque o travessão indica que alguém está falando. E antes do travessão, aquela frase que nós colocamos, que é para dar início à fala de alguém. Por exemplo, tia Patrícia falou, 2 pontos. Não posso colocar a fala da tia Patrícia na frente dos 2 pontos. Preciso colocar na outra linha, em forma de parágrafo, começando com o travessão. O travessão também faz parte do parágrafo. Tia Patrícia disse, 2 pontos. Na outra linha, travessão. Deixem os microfones desativados. Então, foi a minha fala. Então, eu preciso colocar a fala da tia Patrícia, não é a fala do personagem, a fala da pessoa, com um travessão para indicar que alguém está falando, certo? A nossa aula de redação já está terminando, qualquer hora ela pode fechar. Então, daqui a pouquinho a tia espera vocês para a nossa aula de geografia. Já deixem o livrinho de geografia pertinho de vocês. Podem guardar o livro de redação. Depois a tia vai colocar lá na plataforma a agenda de redação. Combinado? Então, já deixa aí o livro de geografia e já guarda o seu material de redação. Pode falar, meu amor.